Bom dia, vamos então falar um pouco sobre esse assunto aí, macrofibra aí que o pessoal colocou. Acho que é um assunto bem interessante, a gente pode estar trabalhando ele de forma mais ampla. A primeira questão que eu vejo é nós conhecer muito essa situação de macrofibra, tá? Entender matéria-prima, então evitar macrofibras com matéria-prima reciclada ou de PET, né? A engenharia, então como que é a questão do fio dela, né? Se é um fio liso, se como é essa engenharia por trás do fio da macrofibra, principalmente para saber como vai ser a ancoragem dela no concreto, né? O comportamento dela no concreto, né? Se ela vai perder massa, se ela absorve água, qual é a quantidade de fios, como é que é o desfibrilamento dela, né? A questão de embalagem está diretamente ligada, então, a essa questão de ouriços, né? Essa questão de tecnologia de embalagem é muito importante. A mistura na obra ou na concreteira, né? Eu particularmente prefiro sempre a mistura na obra, né? Por uma questão de responsabilidade técnica, porque eu misturando na obra, eu como executor estou sendo responsável pela quantidade de fibra que está indo no piso, consequentemente estou seguindo o projeto, estou aferindo que eu estou seguindo o projeto, não deixa a responsabilidade para a concreteira colocar. Um outro ponto muito interessante é concreto, que sem dúvida esse é o grande sucesso, né? Traço, então, né? Consumo de cimento, relação água-cimento, teor de argamassa e essa parte de logística e carregamento, né? Então vai carregar na obra ou se não vai carregar na obra, se essa parte de carregamento vai ser na esteira, se vai ser por jogar os saquinhos direto na betoneira, a logística, quanto tempo que ele leva, qual é o tempo de mistura. Então são sempre essas partes importantes de questionar o seu, vamos dizer assim, fornecedor de macrofibra, né? Faço um detalhe que esse é um trabalho que a gente já faz aí direto antes de começar a obra com todos os executores. Durante a execução, os cuidados são de chegar na obra, né? Como esse caminhão chegou na obra, como é que chegou ele dentro da betoneira, se ele está bem misturado ou não está. Uh, Aí temos, vamos dizer assim, a parte de lançamento, a parte de rodo de corte, adensamento de escão, acabamento final, lâminas, bordas e acabamento manual. Nesse primeiro momento, eu falo o seguinte, ó, que isso é muito importante, o relacionamento com a concreteira. Eu acho que o grande segredo de uma empresa de pisos, ela está em saber se relacionar. E relacionamento com concreteira é tudo, tá? Então acho que a gente tem que ter um cuidado bem interessante aí quando fala em relacionamento com concreteira, porque muito desses problemas aqui tu consegue resolver diretamente com a concreteira, explicando para eles o porquê que tu está tendo dificuldade, levando parâmetros, né? Não é uma atividade fácil, mas eu acho que sem dúvida nenhuma, o teu relacionamento com o concreteiro, o teu conhecimento do concreto, o teu conhecimento da macrofibra vão te ajudar nessa situação aqui. Quando a gente fala em carregamento, então, olhando aqui, eu tenho dois vídeos de carregamento, né? Esse primeiro vídeo aqui, onde o cara colocando direto na obra, após que ele adiciona na obra, ele vai bater o caminhão por 10 minutos, né? Então ele tira a fibra da embalagem, e joga com sacos hidrossolúveis direto do caminhão. Tá aqui as embalagens hidrossolúveis, uma tecnologia com Clearfiber, né? Bem interessante, certo? E esse vídeo aqui já é a gente olhando de cima, né? Uma outra obra, mas a macrofibra entrando, né, dentro do caminhão, e é isso mesmo. Ela vai lá, joga ela. O ideal é jogar, né? Vou repetir o vídeo aqui de novo. O ideal é jogar ela no meio do balão lá, ó. O primeiro cai, só escorrega, né? Quanto mais dentro lá, melhor, né? A questão de, vamos dizer assim, de dissipação dela lá. Aí a gente entra na situação que eu falei na questão do regulamento, né? Então aqui eu separei três regulamentos. Um regulamento com um manual com a VibraStrike, né? Um processo que foi bem executado, não teve problema, né? Um regulamento comum aí que é com a régua vibratória, né? Eu vou aumentar um pouquinho o vídeo aqui, que a gente consegue ver. Então, ver que tem uma boa. Um outro regulamento que é com uma VibraStrike, com uma VibraStrike, desculpa, com uma Copperhead, né? Aonde tu tem um adensamento melhor, tu tem uma situação melhor já, começa aqui, já vamos dizer assim, a tua tecnologia em execução, né? E aqui tu vê a fibra dentro do concreto, né? A gente pega, opa, vamos trazer para frente ela aqui.
A gente pega então toda essa situação de uma fibra que está bem dispersa, bem desfibrilada, nota como esse primeiro processo a gente passou bem pela fibra, né? O pessoal fala muito em rodo de corte, então eu separo esse vídeo aqui primeiro, ó, sobre rodo de corte, que esse é um processo logo após o arreguamento. Ó. Nesse processo ele está só, em primeiro momento, vamos dizer assim, batendo as marcas da régua, tá? Ele não está tirando e nem removendo a argamassa do piso, ele está movimentando ela, preenchendo onde ficou mais os vasos, onde ficou vazio, e cortando onde ficou bem um pouco mais alto, né? Então esse processo é um processo muito importante, não só para piso com rodo de corte, aí com piso com macrofibra, né? Eu acho que o rodo de corte é importante em todos os tipos de pisos, né? Porque ele está diretamente ligado à questão de planicidade. Então o pessoal fala muito assim, ah, eu não gosto de macrofibra porque tem que usar rodo de corte. Pessoal, rodo de corte tem que usar em todas as obras, tá? A obra para te ganhar planicidade, tu precisa usar rodo de corte. Sem rodo de corte, tu não tem planicidade. Não existe pisos planos sem rodo de corte. Então aqui um processo, né? Esse aqui o concreto já está um pouco mais firme, né? E esse aqui já é um vídeo onde o concreto já entrou mais na fase do junto ao discão, tá? Ali tá as máquinas, ela já passou a primeira cruzada de disco aqui e tu entra com o rodo de corte. Então a gente nota que o rodo de corte é fundamental e ele não vai dificultar a questão de afloramento ou não. O concreto ele tem que estar bem ajustado, tem que ter um teor de argamassa interessante, justamente para te poder, vamos dizer o seguinte, para te colocar essa questão de trabalhar a planicidade. A macrofibra não impede que tu trabalhe a planicidade, certo? Então é muito importante o teor de argamassa, essa questão horas de execução, para te poder fazer todos os processos e mesmo assim não ter afloramento. Então não é processo executivo, pessoal, bem claro. Macrofibra não é só processo executivo. O concreto, de novo aqui, nós já estamos quase finalizando o piso, mostra a importância fundamental do concreto e daquelas particularidades que a gente falou lá em cima, lá antes, daquela relação água-cimento, daquela teor de argamassa, né? E principalmente, vamos dizer assim, no consumo de cimento que vai estar baseado tudo isso. Por quê? Porque a gente nota que o pessoal fala o seguinte nas concreteiras: a macrofibra ela absorve água do traço. E sim, tem macrofibras que absorvem água do traço. E é por isso que a gente volta na importância de conhecer a tua matéria-prima. Em compensação, tem outro tipo de macrofibra que ela não absorve água do traço. Inclusive, existem soluções em macrofibra que elas até cortam a água do traço, tá? Que são as macrofibras aditivadas. Depois a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre macrofibras aditivadas, né? E depois o processo de acabamento final, aí aqui a gente já está vendo já o executor aqui, se você notar, aqui assim ainda tem algumas fibras, aqui tem uma fibra, aqui tem uma fibra, aqui tem uma outra fibra, mas pode ver que durante o processo de acabamento ele já está cortando ela nas lâminas. Ele discou uma, discou duas, discou três, ele deve ter feito uns 3 cruzamentos de disco nessa obra aqui, se eu não me engano, tá? Aqui é só mais um videozinho aí mostrando já o espelhamento, vamos dizer assim, do vídeo e como um todo. Bom, pessoal, espero que tenham curtido, né? O videozinho ficou um pouco longo, mas vamos conversando aí que a gente vai trocando essa ideia. Lembrando que assim, de novo, né? Vou voltar nessa telinha aqui. Macrofibra, conhecer o produto, conhecer o concreto, dominar o seu processo executivo, mas fundamentalmente está tudo muito relacionado com a concreteira. Então, teu relacionamento com a concreteira, a relação do teu fornecedor de macrofibra com a concreteira, a relação dos teus executores, né, da tua equipe com a concreteira, se o traço está bem ajustado, e isso vai ser o resultado para te ter um piso com macrofibra, sem afloramento, sem patologias e de uma certa forma mais econômico que a execução com tela. Tá bom? Valeu, agradeço, brigadão e até a próxima.